Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Já se inscreve, deixa aquele like, comenta, curte, compartilha e tamo junto. Esse vídeo é para complementar o vídeo que eu acabei de gravar, que é sobre os mecânicos. Alguns, né, mecânicos que cobram diagnósticos, desculpa, que não cobram diagnóstico e o orçamento fica caríssimo. Então, às vezes, o mecânico não cobrou o orçamento, não cobrou o diagnóstico, não cobrou o serviço de diagnóstico, porque é um serviço, é um trabalho, e o orçamento deu R$ 4.000, que eu vou falar desse exemplo que eu tive com o carro de um amigo meu. R$ 4.000. Quando eu falei para o mecânico que o cliente ele tinha já aprovado o diagnóstico de desmontagem, não importava, R$ 500 para desmontar, o cliente aprovou. E mesmo que o cliente não tivesse aprovado, eu pagava do meu bolso. Então o mecânico, quando eu falei para o mecânico assim, eu falei assim, o cliente ele precisa ter certeza do que é. Como era um carro novo, ainda estava no prazo de garantia da montadora, o mecânico ele ficou assustado. Ele ouviu a palavra certeza, então ele arregalou o olho e ele falou: certeza por quê? Esse cara vai processar a concessionária, esse cara já levou em outros lugares, esse cara, o que aconteceu? Esse cara já trocou peça e não resolveu. Aí começou o questionamento para cima de mim. Eu falei: não sei de nada. Faça o diagnóstico. O cliente aprovou o diagnóstico. Desmonte e tenha certeza. Orçamento que tinha amortecedor, reparo de caixa, kit do amortecedor, bandeja, bieleta, bucha da barra, coxinho embaixo da bateria, tinha um monte de peça. Resumindo, ele desmontou, fui lá, olhei com ele e perguntei para ele, não é para trocar, eu não pedi para você fazer um orçamento, tá escrito no orçamento. Eu sempre quando vou levar um carro, eu aviso antes no WhatsApp, aviso, tipo, um amigo meu, eu já faço de propósito. Eu sempre falo para meus amigos, cara, você quer que eu leve um carro na oficina? Me avisa muito tempo antes. Uns dois, a não ser que o carro tenha apresentado problema ontem. Então, mesmo assim, eu já falo para meus amigos, ó, amanhã não dá para levar. Porque eu vou avisar hoje, vou trabalhar o dia inteiro com os mecânicos já avisados, todo mundo na oficina avisado, amanhã eu pego o carro. E aí eu aviso, irei levar tal dia, tal hora, tal, cliente precisa do carro, tal, tal, tal. Já deixo avisado. E aí o gerente no grupo, o mecânico já me responde, ó, Renan, tá todo mundo ocupado, tem gente disponível, tem vaga na oficina, beleza. Se não tiver onde eu trabalho, eu levo nos outros prédios que a gente tem. Levo em Santo André, levo lá pro lado do Ceasa, aqui na Sabará, eu levo em algum outro prédio das nossas empresas. Mas eu tento avisar sempre onde eu estava trabalhando. Então, eu avisava e eu levava. Resumindo, esse vídeo vai ser muito rápido. Chegando lá, ele analisou, aí passei o diagnóstico, passei que ele podia desmontar e tal. Ele falou, ah, Renan, mas aqui eu vou cobrar tanto. Eu falei, pode desmontar, meu. Aí ele já ficou com o olho regalado. Ele passou um diagnóstico. O diagnóstico era, por exemplo, vamos chutar, o diagnóstico para desmontar a peça seria R$ 140. Ele passou por R$ 220. É 140. Pela tabela que tem 5 tabelas, eu não sei se ainda tem, 5 tabelas de preço de hora de mão de obra espalhada pela oficina. Duas só para funcionário e três para cliente ver, na recepção, do lado do alinhamento e uma lá na ponta da oficina. Então, todo mundo via. Era 140, ele passou por 220. Eu nem questionei na hora, deixa para lá. Começar a questionar é perigoso ele fazer um diagnóstico mais errado ainda. Vai lá e faz. Beleza. Ele foi fazer. Daqui a pouco ele me chama. Vou voltar no ponto. Não, desculpa, eu vou voltar no ponto que eu cheguei lá embaixo e eu analisei e falei para ele assim, cara, esse cliente, ele quer resolver o problema. Eu sei que tem mais peças ruins. Por exemplo, a caixa de direção tinha problema. Porque essa caixa de direção do C3, ela tem um recal que a pessoa troca. O sogro do meu irmão trocou caixa de direção do C3, ele comprou original. R$ 11.000 a caixa de direção original do C3. Na época que ele pagou, 11 mil. Ele trocou e ele já tinha mandado arrumar. Aí ele mandou arrumar com a gente. Ele tinha mandado arrumar em outro lugar. E aí não deu certo, não durou nem um mês. Ele arrumou com a gente reforçou a caixa, a gente cromou ela inteira, fez bucha reforçada, a gente reforçou, durou quase um ano, beirando um ano durou.
Deu problema de novo. O que ele falou? Vou comprar na concessionária para empurrar no rabo da concessionária. Depois, qualquer merda que der no carro, a concessionária vai ter que resolver. Ele pagou 11 pau na caixa de direção, voltou na concessionária mais de 20 vezes com esse C3. Ele podia ter vendido o carro e tal, mas ele queria ver o que a concessionária ia fazer, se ia dar um carro novo para ele e tal. Depois eu até faço um vídeo falando sobre isso. Então, eu falei, cara, eu sei que a caixa de direção desse carro tem problema, mas você sabe, você está aqui na empresa há mais de 11 anos, você tem mais de 50 anos de idade, mais de 20 anos de experiência no ramo automotivo. Você sabe dos casos dessa caixa de direção. Se arrumar, vai resolver o problema do cliente. O cliente não tem previsão de vender o carro, ele quer ficar com o carro há muito tempo. Se a gente trocar essa caixa, arrumar essa caixa, reforçar essa caixa, ela vai durar mais de um ano? Ah, não, isso aí você sabe que não dura. Eu falei, então, o problema, o barulho que o cliente está reclamando, a caixa de direção ela tem quantos por cento a ver com barulho? Ela está relacionada quantos por cento? Ah, não, é pouco, não tá, ela não está fazendo barulho, só tem folga, não está fazendo barulho. Ah, então tá, porque o cliente está reclamando de barulho. O cliente não veio aqui e falou troca, verifica o que está ruim. O cliente falou verifica o que está causando barulho. Beleza. Eu perguntei do kit do amortecedor. O kit do amortecedor tá causando. Ah, tem que desmontar. Eu falei, então desmonta. Desmontou os dois amortecedores. Foi olhar o kit não estava tão ruim. Original ainda. O carro tinha mais de 90 mil quilômetros. Mas não estava ruim. O amortecedor. A gente aperta os amortecedor, o curso do amortecedor aperta o amortecedor 30 segundos para a haste subir. O que acontece? Troca os amortecedor, deixa os kits para lá. Não importa que, ah, Renan, mas eu vou desmontar. E se tiver ruim, se começar o barulho, eu vou ter que desmontar de novo para trocar o kit? Cara, a gente cobra diagnóstico para isso. Cobra uma mão de obra, cobra R$ 180 por lado. Ó, eu vou trocar sem o kit, mas se começar a fazer barulho, eu vou desmontar de novo e vou cobrar uma nova mão de obra. Avisa. Eu não tenho medo de passar isso para o cliente. Eu não tenho medo de falar para o cliente. Posso trocar só o amortecedor? Se continuar o barulho, eu vou ter que desmontar de novo. Vou cobrar uma nova mão de obra. Eu não tenho medo de falar isso para o cliente. Mesmo que o cliente me xingue de filho da puta, de não sei o que. Não tem problema. Pode xingar à vontade, xinga a minha família inteira. Não tem problema, eu não ligo. Eu não ligo. Mas, aí depois de muita conversa, eu quase ajoelhando no meio da oficina pedindo, implorando para ele, tudo bem. Ele falou, passa só o amortecedor do carro. Beleza. Vi Beleta com folga, bucha da bandeja estourada, ele condenou bandeja, porque trocar bucha é muito mais arriscado, muito mais demorado, muito mais trabalhoso. Ele condenou bandeja e eu falei, cara, tem bucha aí em estoque. As buchas do C3 eu tenho quase todas no estoque. Tenho bucha do eixo, bucha da barra, tenho quase tudo no estoque. Igual de Fox, Celta, tenho tudo no estoque. Então hoje ainda mais, que a gente tem um novo prédio que é o nosso estoque de quase todas as empresas. Então, falei para ele, resumindo, o orçamento que tinha dado 3.900 e pouco foi para 1.400 e pouco, quase 1.500, 1.480 e pouco, alguma coisa assim. Passei pro meu amigo. Falei, ó, a gente não está condenando o kit. Se resolver, ótimo. Se não resolver, vai ter que trocar o kit. A gente desmonta e troca o kit. Bucha da barra, tá ressecada, mas a gente não quer passar. É até uma coisa fácil, porque ela já é aberta, então, como é uma coisa simples, não é que uma coisa simples já troca logo. É barato bucha da barra. Então, não é o mecânico, ele adora falar assim, ah, é barato, troca logo. É rápido, troca logo. Não, se é rápido e barato, troca depois. Então, eu falei para ele, bucha da barra, não adianta, eu vou trocar as buchas da bandeja, mão de obra das buchas da bandeja, vou trocar as bieletas, vou trocar os amortecedores e eu vou trocar os amortecedores, bucha na barra, bieleta, não lembro mais o que é. Bucha na barra deixou para depois, amortecedor e tal. Foi isso mesmo. E falou, alinhamento, balanceamento e tal. Mesmo com eixo traseiro, carro existe alinhamento sim. Mecânico que fala que carro com eixo traseiro não existe alinhamento, para mim tá mentindo. Para mim tá mentindo. Estou falando para mim porque para não julgar, para não julgar aí, para não ter mais julgamento generalizado por aí. Então eu falo que para mim existe alinhamento traseiro. Como no meu carro, eu já contei no meu Palio, que estava 4,5 graus fora, o mecânico chegou para mim lá na oficina, já emendando outro assunto. Ele falou para mim, Renan, seu carro não existe alinhamento traseiro. Ah, não? Não. Resumindo, quem resolveu o problema do meu carro foi eu e meu irmão. A gente pegou o nosso equipamento que a gente tem da Grarro,
A Garro? Não, a Garro fabrica pieleta da Garro. Eu não lembro o nome. Acho que é Garro, sei lá, não lembro. Deixa eu tentar ver até ver o nome da empresa. Mas a gente pegou um equipamento que faz alinhamento traseiro e fizemos o alinhamento. A Garro, G-A-H-O. A gente pegou esse aparelho e a gente conseguiu voltar meu carro, ficou zerado. Meu carro estava andando de lado e fizemos o alinhamento traseiro. Resumindo, o mecânico também, que tem 28 anos alinhando o carro, ele falou que o meu carro não dava para alinhar. Não sei se ele queria me sabotar, né? Não sei se preguiça, raiva de mim, não sei o que é. Mas ele falou que não dava. Aí eu perguntei para ele, perguntei para mais quatro. Só mais quatro. Tem como arrumar meu carro? Não, não tem, tem que levar no alinhamento técnico que não sei o que. Beleza. Fechou a oficina e meu irmão resolveu o carro, tá? E depois eu até falei pra eles que eu levei em outro lugar, que eu gastei pra eles ficarem felizes, porque quando eles ouvem que a gente gasta dinheiro, eles ficam felizes. Então eu falei, levei no outro lugar, o cara me cobrou R$ 420. Ah, cobrou 420, tá vendo? Até hoje, você que falou isso pra mim, você deve estar, um dia você vai ver esse vídeo, tomara que você veja esse vídeo, eu não gastei dinheiro nenhum. Eu resolvi na própria oficina e você aí perdeu dinheiro, eu poderia te pagar, porque tanto os mecânicos sabem que quando fazia serviço no meu carro lá, eu pagava a mão de obra deles. Então tá. Então, resumindo, entreguei o carro pro meu amigo. Resumindo, finalizou o serviço, eu andei com o carro, andei muito com o carro, andei quase 150 km com o carro, rodovia, estrada de terra, paralelepípedo, fiz o assentamento, voltei para a oficina, verifiquei o alinhamento de novo para ver se estava tudo certo e tal, entreguei o carro para o cliente. Foi em 2017. Esse meu amigo tem esse C3 até hoje. Até hoje, 2020 nós estamos, ele tem um carro até hoje. Vê se o carro voltou a fazer barulho. Ele sempre está levando para trocar óleo e filtro, alinhar, balancear, ele calibra direitinho, verifica a suspensão toda vez que leva, troca a pastilha de tudo, tudo no prazo certinho. O cara cuida muito bem do carro. O C3 está zerado. Então tem mais de 100 mil km o carro e mesmo assim está zerado. O carro dele zeradinho. Caixa de direção tem folga, mas não faz barulho. Então, cara, para você, tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes é melhor pagar um diagnóstico e você ter um negócio bem feito. Imagina, você poderia achar caro. O mecânico cobrou R$ 220. Eu passei pro meu amigo, falei, ó, cara, R$ 220 para desmontar. Só que como o cliente aprovou o orçamento, esses 220 ficou como mão de obra. Não ficou como diagnóstico, ficou como mão de obra. Então, a mão de obra, esses 220 que ia ser para a mão de obra no final de tudo ficou R$ 480, a mão de obra de tudo. Então, os 220 entrou nos 480. Então não foi cobrado um diagnóstico mais mão de obra, foi cobrado só mão de obra porque o cliente aprovou o orçamento. Se ele não tivesse aprovado o orçamento, cobraria os 220. Agora, eu não sei se ficou vantajoso. Eu acho que seria mais vantajoso o cara gastar 4.900 em vez de gastar 1.400. Eu acho. Vai, vamos chutar 1.500. Chegou perto dos 1.500. Eu acho que ficou mais vantajoso o cara gastar 4.000 do que gastar 1.500. Mas por quê? Porque tem cliente que quando ele ouve a palavra diagnóstico, ele simplesmente dá as costas e vira. Eu tenho muitas provas, filmagens disso, que eu passei o diagnóstico, o cliente simplesmente saiu andando. Falei, calma senhor, vem aqui, a gente abate, se o senhor aprovar o orçamento. Não, não quero nem saber. Oficina que cobra diagnóstico, oficina pilantra, não sei o quê. Eu já ouvi isso de monte, já ouvi cada tipo de argumento falando que empresa que cobra diagnóstico, mas essa mesma empresa, essa mesma pessoa que fala que cobrar um diagnóstico de carro é errado, ele paga uma visita técnica da NET, ele paga. Ele paga uma visita técnica de um cara de informática, ele paga uma consulta médica, ele paga. Esse mesmo cara ele paga. Só que um diagnóstico de oficina é injusto. R$ 800 uma consulta médica, R$ 120 uma consulta de uma empresa de telefonia, de internet, um técnico de informática, um cara que vem ver uma geladeira, um serviço de hidráulica na sua casa, o cara cobra a visita, beleza. Isso aí é normal. O diagnóstico de oficina é errado. Então, essa é a dica para vocês. Essa é uma história, um caso curioso. Para Não estou falando isso
para ficar mais fácil as pessoas pagarem diagnóstico. Não, mesmo que você veja isso e ache que o diagnóstico é errado, beleza, confio em você, acredito em você, respeito você. E não é uma história só. Eu gosto de falar dos carros que eu levo. Se eu for falar de carro que cliente chegou lá, eu nunca vi o cliente na vida, e que o cliente também pagou o diagnóstico, o orçamento ficou muito mais barato, eu tenho casos de monte, de monte, de monte. Você mesmo, já foi lá na oficina, já negociou comigo, ou sabe que eu trabalhei na oficina, e quer contar seu caso aqui nos comentários, comenta aí. Eu faço um vídeo falo do seu carro, falo da placa do seu carro. Se você quiser até falar do seu caso e você tem uma empresa, você presta um serviço, também já divulgo sua empresa, seu serviço aqui, não tem problema. Eu quero deixar claro para as pessoas que o diagnóstico é importante não para a oficina, é importante para você que está pagando. Eu vou falar de um caso aqui, eu vou fazer um vídeo depois, quando eu fui fazer meu exame da tireoide, eu acho que eu já falei sobre isso. A médica, ela me curou, ela mudou a minha vida sem querer. Sem querer. Eu tinha ido em um monte de médico, um monte. Só no médico do convênio eu fui em 4, particular fui em 2, e ia nessa médica. Ela cobra R$ 800 a consulta, lá no Jardim Europa. Então ela cobra R$ 800, uma endócrino. Quando eu mandei, ela não tinha WhatsApp no site, eu mandei no WhatsApp, no e-mail, falando do meu problema e tal, 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 que não sei o que, queda de cabelo e tudo mais. Ela falou assim: antes de vir aqui na clínica, eu quero que você mude o seu hábito, os seus hábitos de vida e hábitos de alimentação. Antes de fazer um hemograma completo. Ela falou: antes de você vir fazer punção, que eu fiz 2 vezes punção aqui na tireoide e tal, quem fez sabe o que eu tô falando. Eu fiz a punção, eu fiz 2 vezes. Eu fiz uma antes, uma semana depois, eu fiz aqui. Eu fiz nesse dia a punção. Passou uns 2 dias, eu mandei e-mail para essa clínica. Ela me respondeu no mesmo dia e eu mudei meu hábito de vida por uma semana. Uma semana. E fiz uma nova punção. Os resultados deram. Para não mentir, tem a minha ex-namorada que é biomédica. Deu quase 80% de diferença. Uma semana mudança de hábito. Então, não sei nem por que eu falei isso. Por causa do, quando eu fiz a punção, foi um médico do convênio, que o meu irmão pagava o convênio, ele me ajudava a pagar o convênio, 800 pau o convênio. Então, pagava barato, talvez era barato o convênio, talvez se pagasse 5 mil de convênio, até o médico me cuidava melhor de mim, mas eu pagava barato, R$ 800 por mês, usava 2, 3 vezes ao ano. Eu acho que o médico não conseguia ganhar dinheiro com isso, nem o convênio. Eu acho que o convênio, eu acho que R$ 800 aí, eu acho que é barato. Eu acho que para dar lucro para um convênio, você tem que começar a partir de 8 mil, 9 mil reais por mês. Aí eu acho que o convênio te trata humanamente. Humanamente. Humano. Não é nem básico, humano. Então, esse é um caso que eu vou contar depois com mais calma, o vídeo vai ser longo, mas a importância a diferença. Eu pagando um convênio, para mim é pagar um diagnóstico mensal. Então, mesmo assim, pediu a punção e foda-se. O outro, nunca me viu na vida, nunca dei R$ 1 para essa empresa. Ela me mandou uma lista toda completinha. Faz isso, isso e isso antes de fazer um hemograma, de fazer uma punção e tal. Eu mudei, fui fazer a punção. Deu totalmente diferente. Então, gente, vou comentar desse caso, eu não sei, você pode estar achando, Renan, isso não tem nada a ver o cu com as calças, não tem nada a ver um assunto com o outro. Beleza. Então, só uma curiosidade para vocês, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então é nóis, tamo junto, obrigado, fiquem com Deus.